Bem-vindos a mais um Cafeína. Hoje falaremos de um assunto que talvez não seja muito legal. Vamos falar sobre a baixa expectativa de vida dos fundos no mercado brasileiro. Você sabia que apenas 1% deles tem mais de 10 anos de idade atualmente? Se liga no Cafeína de hoje, porque é importante. Salve, salve pessoal, Sammy Boy! Olha, no começo de 2023, o Brasil tinha cerca de 57 mil fundos de investimentos, sendo que só 549 deles tinham mais de 10 anos de idade. Quando a gente fala de mais de 20 anos, o número cai para 135 fundos. É impressionante, é menos de 0,2% do total. Os números foram puxados pela Empíricos usando a base de dados da Quantum Axis. Esses números acabam levantando na gente algumas dúvidas. Se poucos fundos sobrevivem em um intervalo mais longo, como confiar nos gestores e delegar seu dinheiro a eles? Bem, trata-se de uma indústria competitiva, mas há também alguns fatores para se acompanhar e, digamos, ficar mais tranquilo. Parte da culpa dessa porcentagem ser tão baixa não é exatamente dos fundos ou só deles, é também um pouco de quem investe nos fundos. Se o investidor saca dinheiro de um fundo, principalmente em momentos mais duros de mercado, ele acaba indiretamente, involuntariamente, ajudando nessa estatística, né? Recentemente a gente fez um vídeo aqui no Invest News sobre como os saques dos fundos estavam em níveis recordes nos primeiros meses desse ano. E aí o que acontece? As pessoas investem nos fundos e até aí ok. O problema é quando aparece uma crise, as cotas caem e os investidores não acostumados veem que estão perdendo dinheiro. O natural é eles pedirem os resgates. Se o caixa do fundo está com pouco dinheiro, os gestores têm que começar a desmontar posições, têm que vender participações para honrar os seus compromissos com os cotistas. Só que isso engloba também, muitas vezes, como eu mencionei, desfazer posições, desmontar estratégias. Os gestores, na maior parte do tempo, focam no longo prazo e muitos cotistas acabam mirando só no curto prazo. Mas nesse ponto, vamos deixar claro, o erro, em parte, também é do fundo, que não se comunica de forma clara com seus cotistas ou eficiente. É necessário sempre estar ali explicando a tese dos investimentos para que os investidores mantenham os seus aportes e entendam os ciclos, os momentos de dificuldades sem se desesperarem. Em entrevista ao Valor, o gestor da Finacap Investimentos, o Alexandre Brito, destacou justamente isso. É o relacionamento com cotistas e distribuidores que acaba fazendo a diferença. Claro que a comunicação depende de duas partes. Se você quer investir em um fundo, estude sobre ele. Se inscreva para receber as cartas, os documentos, relatórios, enfim, siga a gestora nas redes sociais. Isso pode fazer você ganhar dinheiro ou, pelo menos, evitar perder, né? Ainda meio que nessa frente existe um senso comum entre gestores que um número alto de investidores nem sempre é algo positivo. É melhor ter tickets médios de investimento maiores com menos investidores. Aí acaba sendo mais fácil manter a base unida nas crises e evitar essa debandada, esses saques. O entendimento entre as duas partes, porém, não é o único fator. Como em qualquer indústria, a de investimentos também tem as suas questões operacionais. Conseguir manter as operações boas com taxas menores, por exemplo, faz diferença. Outros gestores destacam que é importante ter uma equipe estável e experiente, que mantenha o padrão de funcionamento do negócio. Acesso a tecnologias e conteúdos também são diferenciais, assim como uma boa gestão de risco. Bem, a gente vai entrando nesses quesitos e você percebe como é difícil manter toda essa estrutura e ainda cobrando taxas razoáveis, competitivas. Então a operação precisa estar bem azeitada. Por fim, vivem as gestoras e fundos que conseguem se adaptar às mudanças de ciclos. Ter uma opção de renda fixa pode ser uma boa em um momento em que a bolsa não vai tão bem ou que o cenário não é tão favorável para a renda variável. Quando os juros caem, os ativos de risco tendem a avançar e aí as ações passam a ser opções mais interessantes.
diversificar no mercado financeiro não só é uma opção, como é também uma necessidade de qualquer investidor. É provável, Dani, que a gente já veja nos próximos meses o número de fundos e gestoras caindo. Esse período de resgates não foi muito legal com a indústria. Enfim, após falar de tudo isso, vamos aos fundos mais velhos do Brasil. É interessante reparar que deles apenas um não é de banco, como podem ver nesta linda tela. Vemos nomes como Itaú, Santander, Bradesco, Banrisul e BNB. Os fundos de bancos, claro, têm certas vantagens frente às gestoras independentes. Eles, por exemplo, são muito vendidos por gerentes e às vezes as pessoas nem sabem muito bem no que estão investindo, né? E além disso, as grandes instituições financeiras têm um estofo grande, conseguem arcar mais com as infraestruturas e sobreviver a uma eventual onda de resgates. Mas, ao mesmo tempo, fundos de bancos não costumam oferecer retornos muito grandes. Às vezes, são mais conservadores, cobram até taxas mais altas e o serviço oferecido muitas vezes não é tão bom, porque o que importa para a gerência é o lucro. O único fundo independente da lista é o IP Participações e ele é também o que teve o maior retorno nos últimos 20 anos. Isso provavelmente não é uma mera coincidência. De acordo com a IP, o fundo em questão é um de longo prazo, que combina investimentos em empresas brasileiras e empresas estrangeiras. Ele é recomendado para investidores que tenham um horizonte de mais de 5 anos e que estejam dispostos a aceitar certas oscilações. Para quem não conhece, a IP opera desde 1988 e foi a primeira gestora independente no Brasil. Como regra, olha que coisa interessante, 50% do patrimônio dos sócios estão investidos nos fundos da casa, que são oferecidos aos clientes. O que é uma estratégia muito interessante, muito pertinente para haver um alinhamento de interesses, né? Segundo o site da gestora, o aporte inicial é de R$1.000. A taxa de administração é de 2% e a taxa de performance é de 20% em cima do que superar o IPCA, isso anualmente. Ainda segundo o site, o IP Participações FIC-FIA tem um histórico que supera o Ibovespa e o CDI. Pelo menos 64% da carteira do fundo investe em ações, 19% em BDRs e mais de 13% em operações lastreadas com títulos públicos. Se você quer delegar o seu dinheiro para um gestor investir, vale estudar no que o fundo investe, o perfil da equipe, os riscos assumidos. Tem muito conteúdo sobre isso na internet, tem podcasts que entrevistam gestores, enfim. No final das contas, nessa estratégia que a gente está mencionando hoje, você não precisa estudar as ações, os detalhes de cada empresa, mas precisa, em compensação, estudar os fundos que investem nelas. E é claro que a gente aqui do Invest News vai continuar tentando ajudar vocês nessa jornada, nessa frente. Então, se inscreva no canal para acompanhar mais e comente aqui embaixo, né? Se você quer que a gente faça mais conteúdo sobre fundos. Também pode dar sugestões de temas, elogios, críticas. Aproveita para se inscrever no canal e já ativa o sininho, esmaga o like e agora sim, partiu Giro de Notícias. O Threads, o aplicativo da Meta que rivaliza com o Twitter, ultrapassou 100 milhões de usuários 5 dias após seu lançamento. Com isso, ele destronou o ChatGPT como a plataforma online a atingir mais rapidamente a marca. O Threads vem estabelecendo recordes de crescimento de usuários desde seu recente lançamento. A China vai estender as políticas para apoiar incorporadoras sem dinheiro e fortalecer o setor imobiliário em dificuldades. Além disso, o país vai permitir adiar pagamentos de empréstimos por 1 ano. Instituições financeiras serão incentivadas a negociar com imobiliárias a concessão de empréstimos em aberto para garantir a entrega de imóveis em construção. É o que diz um comunicado conjunto do Banco Popular da China e da Administração Nacional de Regulamentação Financeira. A crise imobiliária na China, que já dura 2 anos, sufoca a recuperação da segunda maior economia do mundo.
A exportação de carne bovina do Brasil teve uma recuperação em junho, mas fechou o semestre com queda de 3,8% para 1,2 milhão de toneladas, com o setor lidando com o embargo da China já suspenso. Em junho, os embarques dos principais cortes in natura do país, que é o maior exportador global de carne bovina, aumentaram 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, no primeiro semestre de 2023, o Brasil faturou 4 bilhões e 800 milhões de dólares com exportação de carne bovina no primeiro semestre, uma queda de 21,4%. Doni, valeu pela parceria a vocês, obrigado pela companhia e nos vemos nos próximos Cafeínas e, sem dúvida, aqui no Invest News. Tchau, tchau.